No coração da grande história do mundo, aquela que nos parece imutável e óbvia, reside um segredo impressionante, capaz de transformar nossa compreensão do plano divino para a humanidade. Porque justamente o Irã, a terra da antiga Pérsia, tornou-se não apenas um participante, mas um jogador decisivo na vida de Israel e em toda a narrativa bíblica. Isso não é um mero encontro casual de tempos e destinos, mas uma prova viva de que o Todo-Poderoso governa a história com uma precisão e sabedoria que o homem não pode alcançar. Imagine um poderoso império com deuses alheios ao verdadeiro Deus de Israel, e um rei distante das verdades proféticas que, de repente, torna-se uma ferramenta essencial nas mãos do Criador. Há algo ao mesmo tempo assustador e exaltante nisso, pois o coração do rei está nas mãos do Senhor, como rios de água que ele direciona para onde quer. Como isso é possível? Como Deus governa os destinos daqueles que sequer conhecem seu nome para cumprir suas promessas eternas? No livro do profeta Isaías, escrito mais de um século e meio antes do nascimento do rei Ciro, o nome desse governante ressoa claramente. Isaías diz que Deus o tomou pela mão para subjugar as nações. Isto não é apenas uma profecia, é um desafio às dúvidas, um lembrete de que o plano divino é imutável e inabalável, mesmo quando a história parece caótica e sem rumo. Mas por que justamente a Pérsia? Por que Deus escolheu um povo que não o reconhece, e um rei que não o busca? A resposta é simples e profunda: Deus é o soberano de tudo o que existe, e seu poder é ilimitado. Ele usa qualquer um, crente ou descrente, rei ou homem comum, para cumprir sua vontade. Ninguém escapa de suas mãos, e até mesmo a resistência se torna instrumento de seu propósito. O rei Ciro não foi apenas um guerreiro e conquistador, tornou-se o libertador enviado para resgatar os israelitas do exílio e restaurar o templo destruído em Jerusalém. Isso não foi um ato político, foi uma intervenção direta de Deus, confirmada no livro de Esdras. O Senhor despertou o espírito de Ciro. E ele decretou a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Mas a história não parou em Ciro. Seus sucessores, Dario e Artaxerxes, continuaram esse caminho sagrado, apoiando o retorno e a restauração do povo de Deus. Cada passo, cada decisão, faz parte de um grande plano, conduzindo à renovação da esperança, da fé e do futuro. Ao contemplar esse mistério, vemos que por trás das intrigas políticas e da luta pelo poder há um desígnio eterno de Deus. Ele está acima de todos os impérios, acima dos reis e das nações. Sua vontade será cumprida, não importa o que aconteça. O que isso significa para nós hoje? Temos coragem de acreditar no poder de Deus sobre cada aspecto de nossas vidas? Estamos abertos para ver como Ele conduz a história e nosso destino, através dos heróis e circunstâncias mais inesperados? Se Ele pode usar o rei da Pérsia para salvar seu povo, o que Ele está fazendo em sua vida, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis? Esta história não é apenas uma lição dos tempos antigos. É um chamado para mergulhar na profundidade do propósito divino, sentir sua presença em cada dia, renovar a fé que nos sustenta nas provações. Que este mistério te inspire a não temer a história e seus desafios, mas a confiar plenamente em Deus, que age para nossa salvação, sempre e em todo lugar. E se a antiga Pérsia, esta terra que muitos consideram um passado esquecido, for, na verdade, a chave para o grande desígnio de Deus, que se estende muito além do tempo e do espaço. E se o papel dela na história não for mera coincidência ou fato histórico, mas uma manifestação profunda e imutável da soberana vontade do Criador, cujo poder não conhece limites e cujos planos estão além da compreensão humana. A Pérsia não é apenas um império com reis poderosos e conquistas grandiosas. É um lugar onde o mistério de Deus se revela em toda sua força, onde sua mão move a história como um enxadrista segurando peças na palma da mão, peças que parecem imprevisíveis e distantes do seu caminho. O rei Ciro, um homem que não conhecia Deus, não o buscava, não pedia sua ajuda, foi escolhido por Deus e preenchido com seu poder para ser o instrumento da libertação do seu povo. Mais de 100 anos antes do nascimento de Ciro, o profeta Isaías proclamou: "Assim diz o Senhor, eu o tomei pela mão direita para subjugar nações diante de você." Isaías 45:1.
Não são apenas palavras, mas o estrondo do propósito divino que atravessa tempo e espaço. Deus, que criou tudo, que governa reis e impérios, segura o coração deste rei pagão, voltando-o para onde quer. E ele faz isso não para a glória de Ciro, mas para cumprir suas promessas e restaurar seu povo. Reflita sobre a profundidade desta verdade. Deus não é um juiz distante e indiferente, mas o vivo soberano que age em silêncio, muitas vezes por meio daqueles que parecem estar longe dele, até mesmo hostis. Ele não depende da fé ou compreensão humana, seu poder está acima da vontade e dos planos dos homens. Deus governa a história, e nenhum império, rei ou evento escapa ao seu controle. E é exatamente isso que torna a história da Pérsia ao mesmo tempo inquietante e grandiosa. No passado, ela foi o instrumento da salvação. Ciro libertou os cativos, permitiu a reconstrução do templo destruído, devolveu a esperança aos exilados. Nisso está uma grande lição para cada um de nós. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, Deus age, apesar das circunstâncias e até mesmo dos nossos inimigos. Mas a profundidade desse plano não se esgota no passado. As profecias falam que a Pérsia voltará ao palco da batalha espiritual que ocorrerá nos últimos dias. Não é apenas uma geografia política, é o lugar onde as forças da luz e das trevas colidem, onde o destino dos povos e das almas será decidido. Ali desperta uma antiga batalha espiritual, invisível aos olhos, mas sentida no coração. O que isso significa para nós hoje? É um chamado ao despertar, a reconhecer que nosso Deus não é um observador passivo, mas um rei ativo que governa o curso da história. Ele vê o que está oculto aos nossos olhos e nos guia pelo fogo das provações para que nos fortaleçamos na fé, adquiramos firmeza e não vacilemos. Este é um tempo para coragem, não para medo. Para a fé que rompe dúvidas e trevas, não para passividade. Deus nos chama a nos apegar a Ele como a uma rocha salva-vidas, firme e eterna, onde encontramos abrigo e força. E quando o mundo ao redor parecer tomado pelo caos, quando nuvens escuras encobrirem nosso amanhã, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Seu propósito não é destruir, mas salvar. Não é ruína, mas restauração. Seu amor é imenso, e seu poder é infinito. É nisso que podemos encontrar esperança, força e paz. Porque mesmo quando parece que a história desmorona e as trevas dominam tudo, Deus mantém suas promessas. Ele não recuará nem esquecerá. Seu plano continua, e nós somos parte desta grande e eterna história. O maior mistério é que o plano de Deus nem sempre é claro para a mente humana. Vemos apenas fragmentos do mosaico, mas ele é o grande artista que une cada pedaço em um todo. A Pérsia é símbolo do seu domínio sobre a história, um lembrete de que nada acontece por acaso. No coração de cada época ressoa a voz de Deus chamando ao arrependimento, renovação e fé. Mas essa voz é frequentemente abafada pelo barulho do mundo, pela agitação e pelo medo. E é exatamente agora, quando as trevas se levantam, que estamos na encruzilhada dos caminhos espirituais. O que escolheremos, medo e desespero ou fé inabalável naquele que segura o mundo em suas mãos? Pois é nas provas que nasce a fé verdadeira, não de palavras, mas do fogo do coração, forjado na luta e na oração. Não temam, pois o Senhor é forte e seu propósito é perfeito. Mesmo que os caminhos pareçam espinhosos, mesmo que o coração estremeça, este é o seu caminho, e ele nos conduz para a luz, para a vitória que ninguém poderá tirar.